perguntam: mas Ângela, como que você tem tanto conhecimento? Como que você sabe tanto sobre o assunto? Puxa vida, experiência de vida te ensina muito mais. Todo mundo, fazendo faculdade ou não fazendo faculdade, qualquer pessoa pode ter acesso à informação. Eu sei do assunto, porque eu vivencio esse assunto todos os dias, e eu precisei estudar, me aprofundar no tema, que para mim na época era uma incógnita, e eu sou uma pessoa muito curiosa mesmo. Eu sou daquelas que faz pergunta, que enche o saco, que me interfiro sim, porque eu quero entender, e nesse quesito eu precisei sim me aprofundar sobre o assunto, sim. Queria poder entrar e entender e visualizar o mundo de quem é autista, de quem tem deficiência intelectual. E é possível sim a gente entrar no mundo dele, a gente ver o mundo dele, visualizar o que ele está vendo, entender o que ele está vendo. É possível sim, através de estudo. E o melhor material que eu encontrei, dentre todos, material específico, detalhista e esclarecedor, é esse que eu tenho aqui. É importante as pessoas terem acesso a esse conteúdo, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Então, a pessoa está lidando com vários tipos de pessoas, ela tem que ter um entendimento nessa parte aqui também. Então, o endereço da Paz Santa Cruz, em Vila Clementino, tá o telefone e o site deles, tá? E o QR Code aqui. Então, gente, é como se fosse um livro, tá? Sobre o assunto, tá? Aqui tá especificando bem sobre a deficiência intelectual, o que é o DI, como surge, desde o nascimento, durante a vida toda, o envelhecimento, né, da pessoa com autismo, com deficiência intelectual. Aqui retrata todo tipo de deficiência intelectual, todo tipo de autismo. Aqui retrata tudo, entendeu? E tenho acesso, tá bom? Tenho acesso, é muito importante esse material, tá? E divulguem, compartilhem esse conteúdo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Isso aqui é utilidade pública, gente, né? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não conhecem, não têm acesso, né? Por falta de oportunidade mesmo. Então vamos expandir o conhecimento para essas pessoas também terem acesso, tá bom? É o tema autismo. No passado, tá bom? Muito tempo atrás, algumas pessoas me abordarem com relação a esse tema. O autismo é uma deficiência intelectual que envolve o cérebro. Em cada pessoa, o autismo se desenvolve, aparece, né, de uma forma diferente. É como uma digital. Ninguém tem digital igual. As nossas digitais são totalmente diferentes, uma para com a outra. O autismo é a mesma coisa. O autismo reage para cada pessoa de uma forma diferente. Autismo leve, tá? A pessoa não aparenta que tem o problema. Não demonstra. Não. O autismo leve, a pessoa não demonstra que tem. Você só vai perceber quando ela for falar. Você só vai perceber quando ela for se movimentar, em alguns casos. Mas o autismo leve também é como se fosse uma digital. Há vários tipos de autismo, há várias consequências para se adquirir o autismo. Há pessoas que nascem com autismo e há pessoas que adquirem o autismo ao longo do tempo. Tá bom? Eu tenho um filho autista. Quando ele nasceu, foi feito o teste do pezinho. O parto foi complicado. Foi traumático. O médico até falou pra mim, olha, quando ele tiver uns 2 anos, 3 anos, se ele não estiver falando nada, até com 1 ano e meio você vai perceber alguma coisa. Se ele não estiver falando nada, você tem que procurar uma ajuda. Com 5, 6 meses de vida, fomos viajar para Pernambuco para tentar vir lá, não deu certo. Naquela época, ele, com 8 meses, já não queria mais mamar no peito e não andava, não fazia nada. Então ele começou a andar com 1 ano e meio, ele começou a andar, a engatinhar com 1 ano, começou a engatinhar, e eu fui ajudando ele na locomoção dele. Com 1 ano e meio ele começou a andar devagarzinho. Com
E não falava nada. Nada, nada, nada. Com 2 anos também não falava nada. Mesmo eu dando vitamina pro cérebro, não falava. Ele começou a expulsar algumas palavras com 3 anos. E eu lembrei do que o médico disse. Eu levei ele no pediatra, o pediatra encaminhou ele para fono. Colocamos numa escola particular, que também dava assessoria, né? Aí a professora falou, ó, socialmente ele melhorou. Então ele se habituou, a gente conseguiu adaptar ele socialmente. Acho que seria legal colocar ele numa escola pública. Eu acho, porque aí seria mais tranquilo para você. Ainda tem escola perto da sua casa. Falei, beleza. Escolinha pública, aqui no prézinho. Ele terminou o prézinho dele. E depois foi pro ensino fundamental, né, onde teve problemas lá. Ele sofria muito bullying na escola. É uma época que eu estava trabalhando muito. E ele foi me contando. Não levei ele mais na escola. Fiz um boletim de ocorrência. Eu consegui, né, trocar ele para uma outra escola melhor, que é o CEL. Transferi para uma das escolas do CEL, pertinho aqui de casa. Foi muito bem acolhido, diretora maravilhosa. Então, entenderam e acolheram meu filho. Porque eu fiz eles conhecerem o autismo do meu filho. Porque, infelizmente, o autismo ainda é um terreno de uma incógnita na mente de muitas pessoas. Lá no CEL, ele foi muito bem atendido. Por quê? Tudo isso eu passei para a diretora. O meu magistério é o antigo, não é o atual. Então, o meu magistério é o raiz, sabe? Então, eu tenho muita bagagem, eu tenho muito material. Então, eu ajudava os professores. E com a graça de Deus, nosso Senhor, eu concluí o ensino fundamental dele no CEL. E ele foi encaminhado pro estadual, a rede estadual. A escola é do lado, pertinho do CEL também. Glórias a Deus, a mesma turminha que se formou com ele foi junto com ele também para a escola estadual. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu metia a cara, eu entrava e eu falava com os alunos, fiz amizade com os alunos também. Eu falei, olha, tia, aqui ela é voluntária, tá? Principalmente na hora da entrada, nos intervalos e na saída, eu sempre estava presente ali. E os alunos ali, então ajudavam muito, né? Ele se formou no 2º grau com louvor, foi feita a formatura dele, sabe? Foi lindo. Ele é uma criança sociável, carinhoso, ele é amigo, ele gosta de ajudar. Mas lá na APAE, né, a gente conseguiu assessoria com a psicóloga aqui, que encaminhou ele para a APAE lá. Foram feitos todos os exames necessários lá na APAE, lá da Santa Cruz. Neurologista, psicóloga, todos os médicos lá, que todos eles falaram para mim. O caso não aparece nos exames. É uma coisa genética dele. Isso é decorrente, é genética. Iria nascer com autismo de qualquer jeito. Fosse o parto mais normal do mundo, é nascer com autismo do mesmo, porque é genética. E genética, tipo, é normal do ser humano, é normal dele, do corpo dele. Quem tem o autismo leve, por isso que não aparenta, por isso que não aparece na face. Uma pessoa normal como qualquer outra. Então, agora, as sequelas que vai ser para a vida toda é o problema de fala, mesmo assim, teve um progresso. Ele, durante esse processo todo, eu procurando atividades para eles, eu encontrei no karatê e no kobudo o suporte necessário. Então, foi Deus que enviou o karatê e o kobudo nas nossas vidas. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Porque se não fosse o karatê e se não fosse o kobudo, não teria evoluído o tanto que evoluiu, sabe? E tanto o meu professor de karatê como a minha professora de kobudo, vou falar até os meus últimos dias, nos salvam todos os dias, entendeu? Ele é uma criança muito inteligente, por isso que para mim ele é um eterno guerreiro. Ele ficou na APAE da Santa Cruz dos 12, 13 anos até os 16 anos. 16 anos ele passou para a APAE aqui de São Mateus, aqui do Tabor, até os 18 anos. 18 anos aí a prefeitura tirou a APAE aqui de São Mateus e passou lá para o Itembibi, mas também pela idade, né, já tinha superado já, eles até os 19 anos aqui no Tabor. E eles viram o progresso hoje em dia,
ele já consegue levantar a perna para chutar, já consegue dar um soco, mas é um pouco diferente dos demais. Vai levar uma vida normal? Sim, vai levar uma vida normal. Ela falou assim: mãe, a senhora já fez tudo que a senhora podia. Você tem estimulado seu filho constantemente até a maioridade. Às vezes eu ainda pego no pé, às vezes eu dou um chacoalhãozinho nele para alertar, para acordar. Falei: filho, você é capaz. Filho, não se acomoda. Eu já me encontrava divorciada e já não estava mais trabalhando, porque para eu ter toda aquela correria que eu tive, que eu relatei anteriormente, eu precisava ter tempo, né? Então a empresa aceitava os meus atestados, aceitava as minhas declarações de ausência, mas chegou a um determinado ponto que a empresa não podia estar aceitando mais critérios. Então eu me vi numa necessidade assim: ou eu continuava trabalhando, que nem uma condenada, porque eu trabalhava 12 horas, era 12 por 36 e tinha que fazer FT também, ou eu dava assessoria para o meu filho, ou cuidava dele. Então eu optei em largar, em pedir as contas do meu emprego para eu poder dar assistência para o meu filho. E também, né, dar assistência para o caçula. Então eu optei em largar daquele emprego e partir para o lado informal, até eu conseguir o LOAS, né? E com os laudos, tudo, consegui a perícia, consegui dar entrada, né, no LOAS, no BPC, né? LOAS, BPC é a mesma coisa, tá? Né? Quando ele passou para a maioridade, né, com 18 anos eu consegui passar tudo para o CPF dele, mas eu ainda continuo sendo a procuradora, a tutora dele. E para que tudo isso se concretizasse, né, eu precisava ter o tempo devido. Trata-se de um benefício, não é uma aposentadoria, né? Junto com toda essa história que eu relatei para vocês antes, né, toda essa minha luta, também estava incluída aí o suporte que eu encontrei, sabe? O amparo que eu encontrei. E encontrei o karatê, né? E foi maravilhoso. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi colocar os meus filhos no karatê, na arte marcial, sabe? Porque foi uma válvula de escape. Deu um up na vida dos meus filhos e na minha vida também, sabe? Eu tive uma salvação. Foi Deus mesmo que fez com que a gente encontrasse o karatê, encontrasse a Akaji Dojo. Foi Deus que colocou a Akaji Dojo no meu caminho, sabe? Foi um presente divino. Isso fez com que se desse bem na escola. Então foi uma junção de fatores para a evolução das nossas vidas, uma bênção atrás da outra, sabe? Eu recomendo para as famílias que têm pessoas com necessidades especiais: ingressem seus filhos no esporte, ingressem seus filhos em qual esporte for, sabe? Não importa, né? Da minha parte, a arte marcial veio como uma luva, foi presente de Deus, sabe? Veio nas nossas vidas como um presente de Deus. Eu agradeço eternamente, porque só tem agregado melhorias na vida dos meus filhos e na minha vida também, sabe? Aí ele se formou no ensino fundamental, foi para o ensino médio, sabe? Foi passando junto, né, com a evolução da escola, também evoluindo no karatê e trocando de graduação, trocando de faixa, sabe? Branca para amarela, amarela para laranja, laranja para azul, azul para verde, verde para roxa. E ele se formou no ensino médio com louvor. A formatura foi a coisa mais linda, né? Foi super emocionante. E de roxa para marrom ele passou nesse último exame, né? Que foi de marrom para preta, por causa das instruções, do ensinamento, do treinamento que o nosso querido Shihan passado para nós, sabe? As orientações, os treinos, sabe? Os ensinamentos, as correções que ele tem passado para nós
com esse suporte, com essa bagagem, eu consegui trabalhar uma didática com ele, para ele conseguir fazer o exame de uma roupa preta. E eu não tratei meu filho com diferença não. Peguei no pé, dei uns chacoalhão, porque eu sei da capacidade do meu filho. A gente tem que estar respeitando o biológico, mas a gente também tem que fazer com que ele se supere. Para que a evolução aconteça, ele tem que se superar. Ele tem que ver que ele pode estar indo além. Dá o seu 100%, dá mais do que 100%. Então, e ele foi uma graça. 5 minutos nela. Bate os 5 minutos, ela quer se bloquear, mas eu não deixei não. Eu falei, ah não, você não vai bloquear não. Pera, eu vou desbloquear isso. O quê? Não. Bora treinar. Ânimo, vamos lá. E passei treino puxado? Passei. Mas tudo por um propósito. Para a evolução dele. Porque eu quis que ele visse que ele era capaz. E ele fez um melhor exame da vida dele. Esse menino conseguiu pegar a faixa preta de karatê com louvor. E eu agradeço muito, sabe? Ele me ajuda a dar aula para as crianças lá na Kaji Dojo. E com louvor, com mérito. Sabe? Aos próprios meios, próprios méritos dele. Sabe? Então eu posso dizer que o meu filho fez por merecer a faixa preta dele. Né? Graças aos ensinamentos, graças ao nosso mestre, ao nosso sensei, ao nosso Shihan, Marco Gomes da Silva. Bem, tem se superado bastante, tem evoluído muito. Né? Ele já está na faixa azul de Kobudo. A junção, né, para a gente estar tendo a didática ideal. Então é uma equipe que é a bênção de Deus nas nossas vidas. É presente de Deus. Então eu tenho mais aqui a agradecer do Karatê e do Kobudo. Então são duas famílias que eu amo demais e vou levar eternamente aqui no meu coração. Gratidão também aos meus inscritos e eu peço que divulguem esse conteúdo porque é de utilidade pública. Muitos não têm acesso ainda sobre o que é o autismo, né? Como lidar com esse tema. Esse assunto é ainda uma incógnita para muitas pessoas. Então é importante que esse conteúdo seja compartilhado. Gratidão eterna. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Nossa.